Olá galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de matemática básica e hoje a gente vai estudar a potenciação. A matemática básica toda ela é importante para te dar sustentação para os demais assuntos que vão vir na sequência. Porém, a partir de agora, os assuntos de potenciação, radiciação e os demais que virão são importantes também para o vestibular, tá? Tem muita questão, a gente vai ver na lista, principalmente na aula de exercícios resolvidos, muita questão recente de potenciação que tem caído nos vestibulares. Então, é um assunto bem importante, uma questão de graça que você vai ter na sua prova e é muito fácil entender. Vem comigo. Olha só, vamos começar com a definição então. O que é uma potência? É uma coisa desse tipo aqui, A elevado na N. Quem que é o A? O A eu chamo de base. Esse N, que é o númerozinho que fica menorzinho em cima, eu chamo de expoente. E esse A elevado na N é a minha potência. E a potenciação é a operação que eu resolvo essa potência. O que vai acontecer então? O que é uma potência? Eu vou ter A vezes A vezes A N vezes. O que significa isso, professor? A base vai multiplicar ela mesma o número de vezes que tiver lá no meu expoente. Como assim, professor? Não entendi. Vamos fazer uns exemplos aqui então. Olha o primeiro, eu tenho 2 elevado ao cubo. O 2 é a minha base e o N é o meu expoente. Então o que vai acontecer? A base, que é o 2, vai multiplicar ela mesma. Nesse caso, quantas vezes? 3, porque o expoente é 3. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou colocar o 2 aqui 3 vezes. E aí vou multiplicar, porque a potência é um acúmulo de multiplicações, né? Então como é que fica? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. O resultado dessa potência é 8. É muito fácil, é muito simples. Mais um exemplo aqui. Menos 4 ao quadrado. Agora a base é menos 4. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar menos 4 por menos 4 quantas vezes? Nesse caso aqui só 2, né? Porque o meu expoente é 2. Então, menos 4 vezes menos 4 fica quanto? 16, né? Quando eu multiplico negativo com negativo, fica positivo. Então, dá 16 positivo. Agora, o terceiro exemplo aqui. Menos 5 ao quadrado. Cuidado, tá? Agora não é igual ao de cima, porque esse menos 5 ele não está na potência. Tá? O sinal só vai estar junto na potência quando tiver esse parênteses aqui. Nesse caso, é só o 5 que está ao quadrado. O negativo não. Então, eu mantenho o sinal de negativo, porque ele não está na potência, e aí eu vou fazer a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Beleza. Aí, menos 5 vezes 5 dá quanto? Menos 25, né? Certo. E agora o quarto exemplo, 3 elevado a 0. E agora, professor? Expoente é 0, como é que eu vou resolver essa potência aqui? O 3 vai multiplicar ele mesmo quantas vezes? Nenhuma, né? Se fosse 3 elevado a 1, ficaria 3, uma vez só. Mas 3 elevado a 0, o que eu faço? Aí vai acontecer o seguinte, todo número diferente de 0 que for elevado a 0 dá 1, tá? Todo número elevado a 0 dá 1. Por quê, professor? Aceita, tá? Por enquanto aceita, depois eu vou te mostrar por quê, tá? Mas então, por enquanto, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Ah, cachorro elevado a 0 dá 1, tá? Então é isso aí. E agora eu tenho 2 terços elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, o que eu vou fazer? Bom, não tem como eu resolver a potência se o expoente for negativo, né? Quantas vezes eu vou multiplicar o número por ele mesmo? Não tem como fazer, né? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que deixar ele positivo. Para que eu faça isso, o que eu faço? Eu sempre inverto a fração e aí vai trocar o sinal do expoente. Depois eu vou te explicar por que disso também, tá? Mas por enquanto então, é isso que vai acontecer. Eu inverto a fração e aí troco o sinal do expoente. Agora eu resolvo normal. 3 meios elevado ao quadrado, então vai ser 3 meios que multiplica 3 meios, né? Nesse caso a base é 3 meios, o expoente é 2. 3 meios que multiplica 3 meios, então vai ficar 9 sobre 4. Certo? Então essa é a parte inicial com a definição e alguns exemplos. Agora a gente vai para as propriedades. A primeira propriedade de potenciação diz para mim o seguinte: A elevado a M, que multiplica A elevado a N, é igual a A elevado a M mais N. Vamos interpretar isso aqui. Toda vez que eu tiver multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base e vou somar os meus expoentes.
Por que que isso acontece, professor? A gente tem aqui um exemplo. Então eu tenho 5 ao cubo que multiplica 5 ao quadrado. Como é que isso vai acontecer então? Bom, a gente já viu a definição de potência. O que que é esse 5 ao cubo aqui? É eu fazer 5 vezes 5 vezes 5 3 vezes, né? Tá ok? Então, 5 ao cubo tá aqui. Agora, o que que é esse 5 ao quadrado? É eu fazer 5 vezes 5, né? Então eu vou colocar aqui 5 vezes 5. Meu 5 ao quadrado, então, tá aqui. Só que essa operação aqui tá dizendo para eu multiplicar essas duas potências. Então, eu multiplico aqui. Ou seja, eu fiquei com 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 quantas vezes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente usar a definição de potência, a gente sabe que isso aqui nada mais é que o quê? Exatamente 5 elevado a 5, né? Ou seja, basta eu somar os meus expoentes e conservar a base. Bem fácil, bem simples. E a propriedade 2 nada mais é que o inverso da 1. Se na 1 eu tinha multiplicação de potências de mesma base, na propriedade 2 eu tenho divisão de potências de mesma base. Então o que que eu faço? Eu conservo a base e aí a operação é inversa da anterior. Se aqui somava, aqui eu vou subtrair. Então eu subtraio os expoentes, tá? Sempre o expoente do de cima menos o de baixo. Então eu tenho um exemplo aqui. 3 elevado a 6 dividido para 3 elevado a 4. Então é só eu conservar a minha base, 3, e aí subtrair os expoentes. 6 menos 4 dá 2. Então isso aqui dá 3 ao quadrado. Como é que isso vai acontecer? Novamente, 3 na sexta vai ficar como? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O expoente é 6, são 6 vezes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Dividido para 3 na 4. Então 3 vezes 3, 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4. Como eu estou dividindo, eu vou simplificar os meus 3 que estão ali, né? Só tenho multiplicação, então eu posso simplificar. Então eu posso simplificar esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. O que que sobrou, galera? Sobrou exatamente esses dois 3 aqui em cima. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, né? Então está demonstrado, novamente, se eu tiver uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio o meu expoente. Propriedade 3 é a seguinte. Eu tenho a elevado a m e isso aqui está elevado a n. Ou seja, eu tenho expoente sobre expoente. Quando isso acontece, a propriedade diz que é só eu multiplicar os expoentes. Então, m vezes n. Então, aqui eu tenho um exemplo. Olha só. 3 ao cubo. E isso aqui está elevado na quarta. Seguindo a propriedade, é só eu fazer o quê? Multiplicar os expoentes. Então fica 3 elevado a 12, né? Mas vamos conferir se isso aqui acontece de fato. Então, vamos pensar um pouquinho. Nesse caso aqui, qual seria a minha base? Minha base seria 3 ao cubo e o meu expoente seria 4. Então, o que que eu tenho? 3 ao cubo elevado na quarta. Eu posso escrever isso da seguinte forma. 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo. Não é isso que eu tenho aqui? 3 ao cubo elevado à quarta, então eu faço 3 ao cubo vezes 3 ao cubo 4 vezes. Beleza. Agora ficou exatamente multiplicação de potências de mesma base. O que que eu vou fazer? Eu conservo a minha base, que é o 3, e aí vou somar os expoentes. Então, 3 mais 3, mais 3, mais 3, fica o quê? O que é 3 mais 3 mais 3 4 vezes? É exatamente 4 vezes 3, né? Que dá o nosso 12. Então, está demonstrado o porquê da propriedade, né? Bem simples, bem fácil. Só toma cuidado para não confundir o seguinte, tá? Pode aparecer uma coisa assim, a elevado a m e isso aqui elevado a n, mas pode aparecer uma coisa desse tipo aqui, a elevado a m elevado a n, tá? Isso aqui é diferente. Nesse caso aqui, eu tenho expoente sobre expoente, eu multiplico, é a nossa propriedade. Mas já vi aparecer casos assim. Nesse caso aqui, o que que acontece? No expoente da minha potência
no expoente do meu A tem outra potência. Então nesse caso aqui, eu tenho uma potência no expoente. Eu teria que resolver primeiro essa potência para daí ter o expoente do meu A. Nesse caso eu não posso multiplicar, porque não é expoente sobre expoente. Então tem que tomar cuidado. Sempre que for expoente sobre expoente vai ter o parênteses. Então, só prestar atenção nisso. E uma aplicação interessante dessa propriedade é uma questão desse tipo aqui. Qual número é maior? 3 elevado a 2.000 ou 2 elevado a 3.000? Ah, professor, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular essas potências aqui? 3 elevado a 2.000 e 2 elevado a 3.000? Claro que não, né, gente? Ah, professor, mas eu vou fazer, acho que dá pra mim. Não, não dá pra você não, tá? Você vai ficar uma semana tentando fazer e acho que não vai conseguir. Lógico que não tem como resolver. E eu não tenho como saber a princípio qual é maior, porque aqui a base é 3, está elevado a 2.000. Aqui a base é 2, a base é menor, só que está elevado a 3.000. Então não dá para eu saber. O que eu vou fazer então? A gente vai usar essa propriedade aqui. Então eu vou pegar esse 3 elevado a 2.000 e o que eu posso fazer com ele? Esse 1.000 aqui eu posso transformar em 2, esse 2.000 eu posso transformar em 2 vezes 1.000, né? Fica o que então? Fica 3 elevado a 2 vezes 1.000. E esse 3.000 eu posso fazer uma coisa parecida com ele. Eu posso fazer o seguinte. Posso pegar esse 3.000 e fazer 3 vezes 1.000. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Agora, se eu tenho uma multiplicação nos expoentes, o que eu posso fazer? Posso transformar em expoente sobre expoente, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 3 ao quadrado e isso aqui está elevado a 1.000. E aqui eu faço a mesma coisa, só que aqui vai ficar 2 ao cubo elevado a 1.000. Agora a gente consegue facilmente perceber qual número é maior, porque 3 ao quadrado dá 9, eu fico com 9 elevado a 1.000, e aqui 2 ao cubo é 8, eu fico com 8 elevado a 1.000. Como o expoente é igual, a gente sabe que esse primeiro número aqui é maior, porque ele é 9, aqui é 8. O expoente é igual, vai multiplicar ele mesmo o mesmo número de vezes, eu sei então que o 9 é um número maior. Então uma aplicação bem interessante dessa propriedade aqui. Mais uma propriedade, agora eu tenho A elevado a N que multiplica B elevado a N. O que isso significa? Multiplicação de duas potências onde os expoentes eles são iguais. O que eu faço? Eu multiplico as bases e mantenho o expoente para as duas. Um exemplo então, 2 ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado. Então eu tenho multiplicação de duas potências que o expoente é igual. Segundo a propriedade, o que eu faço? Eu vou multiplicar as bases, 2 vezes 3 fica 6, e aí eu conservo o expoente que é o 2, então isso aqui é 6 ao quadrado, 6 vezes 6 que dá 36. Mas vamos entender a propriedade. Então, 2 ao quadrado é 4, né? Então eu tenho 4 vezes 3 ao quadrado que é 9, 4 vezes 9 dá quanto? O mesmo 36, né? Então, por isso que a propriedade ela é válida, né? A gente está verificando todas as propriedades. O objetivo aqui é você entender o que acontece para não ficar decorando, tá? Todas as minhas aulas eu vou tentar que você entenda o conteúdo, para você não ficar decorando, beleza? Então vamos lá. Uma aplicação interessante dessa propriedade. Quantos algarismos possui o número 128 elevado ao quadrado que multiplica 25 elevado a 7. Nossa, professor, eu não faço nem ideia de como resolver isso aqui. Parece uma coisa muito difícil, mas é muito fácil. É só a gente saber usar as ferramentas certas. Antes disso, eu só preciso falar um pouquinho das potências de base 10. Que são potências de base 10? Como o próprio nome já diz, são potências que a base é 10, né? Lógico. Então vamos lá, eu tenho 10 elevado a 1 que dá quanto? 10. Certo. 10 ao quadrado é quanto? 10 vezes 10 que dá 100. Tá aqui. 10 ao cubo, adivinha? 1000. E assim vai, né? Então, qual coisa interessante a gente percebe aqui? O número que eu tenho no expoente é o número de zeros que eu vou ter no meu número, tá vendo? Ó, aqui era 10 elevado a 1, eu tenho 1 zero.
Aqui era 10 elevado ao 2, eu tenho 2 zeros. Aqui é 3, 3 zeros. E assim vai. Então, se eu tiver 10 elevado a n, o meu número vai ter o 1 e mais n zeros, tá? Então a gente pode representar aqui dessa forma. Eu tenho n zeros. O que significa isso, professor? Se o meu número n for 1000, eu vou ter o 1 e mais 1000 zeros ali. Para que isso vai servir? Deixa eu colocar n zeros aqui. Para que isso vai servir? Para eu exatamente contar o número de algarismos de um número. Nesse caso aqui, quantos algarismos eu tenho? 2, o 1 e o 0. Nesse caso aqui, 3 algarismos, 1, 0, 0. Nesse caso, 4. E assim vai. Se meu n fosse 1000, 10 elevado a 1000, quantos algarismos eu teria? 1001. 1000 zeros e mais o 1. Então, eu vou ter que fazer o que aqui? Transformar de alguma forma o meu número numa potência que tenha base 10. Tá? Sempre que a questão pedir número de algarismos, eu tenho que transformar em potências de base 10. Porque daí eu consigo saber facilmente quantos algarismos tem. Como é que a gente pode fazer isso então? Vamos analisar o seguinte: 128 ao quadrado, que multiplica 25 elevado a 7. Se a gente pensar um pouquinho, a gente percebe que esse 128 a gente pode transformar ele em 2 elevado a 7. Professor, eu não consigo perceber isso. Calma, com o tempo, praticando as potências, você vai pegar essa manha, tá? As potências de 2 na 7, 2 na 7 não, desculpa, as potências de 2, elas são muito importantes, tá? E é legal você, com o tempo, ir memorizando elas, tá? Que é 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 na quarta é 16, 2 na quinta é 32, depois 64, 128, que é o 2 na 7, e assim vai. Mas com o tempo você vai pegando, tá? Não se preocupa. Então, 128 eu já sei que é 2 na 7 e isso aqui está ao quadrado. Então eu coloco dessa forma. Que multiplica. 25 é fácil, né? 5 ao quadrado. Então eu coloco aqui 5 ao quadrado e isso aqui está elevado na 7. Então o que acontece? Expoente sobre expoente a gente já viu o que faz, né? Eu multiplico. Então fica 2 elevado a 7 vezes 2, 14. Que multiplica 5 elevado a 2 vezes 7, 14. O que eu tenho aqui? Exatamente, multiplicação de potências que o expoente é igual. Então eu multiplico as bases e vou então conservar meu expoente, né? Então 2 vezes 5 fica 10 e aí o expoente é 14, eu tenho 10 elevado a 14. Ou seja, quantos algarismos vai ter o meu número? 15, né? Agora as observações, como eu já tinha comentado lá no vídeo, qualquer número elevado a 0 dá 1. Diferente de 0, né? Porque se eu tiver 0 elevado a 0, é uma indeterminação matemática, não existe um resultado, tá? Então, qualquer número elevado a 0 que não seja o 0 dá 1. Por que isso acontece? Agora chegou o teu momento, vou te provar por quê. Na verdade é bem simples, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui 2 terços dividido para 2 terços. Eu sei que isso aqui é 8 sobre 8, né? 2 ao cubo é 8. 8 sobre 8 dá 1, né? Então tá, eu sei que 2 ao cubo dividido para 2 ao cubo dá 1. Porém, esse 2 ao cubo dividido para 2 ao cubo aqui, o que eu posso fazer com ele? Eu posso usar a propriedade de potência, né? Divisão de potências de mesma base, eu vou conservar a base e diminuir o expoente. Então, 2 ao cubo eu mantenho a base, 2 ao cubo dividido para 2 ao cubo. A base é 2, mantenho essa base e subtrai os expoentes. 3 menos 3 dá quanto? Dá 0, né? Então, se isso aqui dá 1 e eu sei que isso é igual a isso aqui, logo isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Então está provado que 2 elevado a 0 dá 1. E mais uma observação, se eu tiver a elevado a menos n, é igual a 1 sobre a elevado a n, para a diferente de 0 novamente. O que acontece? Sempre que eu tenho expoente negativo, eu inverto a minha fração e coloco o expoente positivo, tá? Então o que eu tenho aqui, 7 elevado a menos 2. O que acontece aqui? Vamos pensar no seguinte, esse 7 elevado a menos 2, ele é a mesma coisa que 7 ao quadrado dividido para 7 na quarta. Certo?
Pensa na propriedade de potência. Se eu conservar essa base e subtrair os expoentes 2 menos 4, dá exatamente o menos 2. Então isso aqui é igual a isso aqui. Beleza. Se eu tenho 7 ao quadrado, é 7 vezes 7, né? Dividido para 7 na quarta. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Posso simplificar esse 7 com esse e esse 7 com esse aqui. O que sobrou? Sobrou exatamente 1. Se não ficou ninguém em cima, é 1. Não vai colocar 0, tá? Quando eu simplifico e não sobra ninguém, é 1. E aqui sobrou 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. Então está demonstrada a propriedade, tá? Para finalizar nossa aula, o último tema, mas não menos importante, notação científica, que está envolvido com potenciação. O que é notação científica? É uma forma de eu escrever o número, tá? Número ou muito grande ou muito pequeno. Como que funciona? Para o número estar em notação científica, ele tem que estar dessa forma. É um K que multiplica 10 elevado a N. Esse K, ele tem que estar entre 1, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E esse N pertence ao conjunto Z, ou seja, é um número inteiro. Tá, professor, não entendi nada. O que isso significa? Aqui eu tenho um exemplo de número em notação científica. Esse 3,6, ele é o meu K. Por quê? Porque ele é um número que está entre 1 e 10, né? Então esse aqui é o meu K. Certo, aqui está o meu 10. É sempre K vezes 10 elevado a N. E o meu N é o 18. Tem que ser um número inteiro, então beleza. Então esse aqui é o meu N, esse aqui é o 10, né? E aí eu tenho, só para a gente entender, dois números para passar para a notação científica. 54.000 e 0,0023. Então, esse número aqui, qual vai ter que ser o meu K? O meu K tem que estar entre 1 e 10. Então, que número que eu vou ter que escolher? Se eu pegar aqui 54, não dá. Se eu pegar 0,54, também não dá, porque tem que ser maior que 1. Qual número eu vou ter que pegar? 5,4, né? Então, a gente vai pensar o seguinte. 5,4 vezes 10, eu vou ter que ver qual vai ser o meu expoente. Quantas casas a vírgula andou para chegar aqui no 5,4? A vírgula está aqui, né? Quando o número é inteiro, a vírgula está depois do último número. Então a vírgula está aqui. Quantas casas ela andou para chegar aqui no 5? Andou 1, 2, 3, 4. Tá? Cada casa que a vírgula anda para a esquerda, eu somo 1 no expoente do 10. Então aqui vai ficar 5,4 vezes 10 na quarta, porque a vírgula andou 4 casas, 1, 2, 3, 4. Então aqui o número está em notação científica, bem fácil, né? E o próximo exemplo, 0,0023. Para o número ficar entre 1 e 10, ele vai ter que ser 2,3, né? Então a vírgula vai ter que andar quantas casas? 1, 2, 3. Então eu fico com 2,3 vezes 10, só que agora andou 3 casas para a direita. Cada casa que a vírgula anda para a direita, eu desconto 1 do expoente do 10. Então fica 2,3 vezes 10 na menos 3. Essa foi a nossa aula de potência, espero que você tenha gostado e acompanhe a aula de exercícios resolvidos. Valeu, tchau!